Olá, boa tarde a todas e todos. Essa é uma edição especial do podcast Diálogos Federativos, que coroa o esforço combinado entre a Associação Brasileira de Municípios, entidade municipalista mais antiga da América Latina, e a Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, a ABCD, que cedia a reunião de entidades e organizações que compõem o Pacto Nacional de Combate à Desigualdade. Nessa edição, que é complementar à reunião realizada no Conselho da Federação, no contexto da Câmara Temática 3, que é a Câmara Temática de Políticas Sociais e Combate à Desigualdade, uma câmara coordenada pela ABM, junto com a SRI e o Consórcio Nordeste, que realizou hoje uma reunião extraordinária chamada Pactuação Interfederativa pelo Combate à Desigualdade. E no contexto dessa reunião, tivemos a chance de receber o especialista, coordenador institucional do Afro-Sebrap, Uri Paz, que está aqui com a gente hoje para compartilhar um pouco sobre a sua análise dos dados lançados ontem no relatório do Observatório Brasileiro de Combate à Desigualdade. Também estamos aqui hoje com a Aline Rocha, que é assessora de coordenação da Ação Brasileira de Combate à Desigualdade e vai apresentar para a gente a ação, o pacto e um pouco das iniciativas que compõem essa Semana Nacional de Combate à Desigualdade, que se encerra no dia 30, sexta-feira, o Dia Nacional de Combate às Desigualdades, pela primeira vez realizado esse ano, em 2024, que vem convocar a ação pelo combate à desigualdade no Brasil, em todos os seus territórios e regiões. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Aline, que vai trazer um pouco da informação sobre o pacto. Obrigada, Aline, pela sua presença. Obrigada, Yara. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês no espaço da Associação Brasileira de Municípios. Eu falo, então, em nome da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, que é coordenadora do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. São muitos nomes, mas aos poucos a gente vai dando sentido também para a existência deles, né? Sim, claro. Então, o pacto é coordenado pela ABCD e também pela Coalizão Negra por Direitos, a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios, e a gente se articula para buscar um diagnóstico e que esse diagnóstico paute a nossa incidência para as ações de combate às desigualdades. Assim, são longos raciocínios para problemas complexos, mas a gente vai tentando também tornar isso mais concreto, mais prático, porque no final do dia, o que a gente está dizendo é que tem gente que vive 23 anos a mais que outra pessoa, e tudo isso condicionado às suas condições, às suas realidades de saúde, de moradia, ao seu gênero, à sua raça. Então, é disso que a gente está falando, né, quando a gente trata sobre desigualdades. E aí, no ano passado, a ABCD lançou o Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, junto com mais de 80 organizações da sociedade civil. E aí, fizemos, no primeiro momento, um relatório que articulou 42 indicadores sociais, analisados, organizados em 8 eixos temáticos. É uma forma da gente estudar o que acontece, mas a gente o tempo inteiro está falando da mesma coisa. Assim, nós estamos falando dos dados, estamos falando das pessoas que têm aspectos da sua vida capturados por estudos que se materializam em dados, em números, em comparações, né? Eu acho que a gente tem um desafio, assim, sempre, quando vai falar desafios sociais, que é resgatar que a gente fala das pessoas. Então, para a gente também ter muito em mente a urgência, o drama das situações, não num aspecto sensacionalista sobre eles, mas para a gente não perder de vista a seriedade do que a gente está falando, né? O compromisso, a responsabilidade, e também as coisas leves e sensíveis que fazem parte da vida das pessoas, né? Sim. E aí, o resultado do ano passado para cá, nós temos um segundo lançamento. Então, é um relatório anual, né? Então, agora é a segunda versão. E para esse relatório, a gente chamou o Afro-Sebrap como parceiro especificamente para falar sobre desigualdades de raça e de gênero, porque são 2 aspectos dentre os 4 que a gente analisa transversalmente. Portanto, para todos esses 42 indicadores, a nossa cabeça está focada. Por exemplo,
em relação à renda, riqueza e trabalho. O que os dados sobre a extrema pobreza nos dizem sobre a realidade das mulheres, das pessoas negras, das pessoas que têm menor renda e de quem mora em territórios diversos pelo Brasil. Se a gente fica só na compreensão e na discussão sobre as médias, corremos um risco de mascarar uma realidade perversa que está ali diluída porque um número grande puxou para cima um número pequeno e aí a gente conta a média, certo? Então, isso compromete a qualidade das políticas públicas que vão ser elaboradas. Né? Claro. A gente estava falando aqui mais cedo, assim, o que a gente faz com isso? Tem vários observatórios, que ótimo, de várias organizações. Sempre tem um estudo novo sendo lançado. Sim. E o que isso diz, né? O lançamento dos estudos e os eventos que acontecem, como esses dois que a gente fez hoje, no Conselhão e no Conselho da Federação, são oportunidades para a gente falar sobre achados. Sim. E que esses achados e esses dados, esses estudos, sirvam de ferramenta para a gente trabalhar as políticas públicas. Então, as coisas não devem terminar nos lançamentos, nas inaugurações, nas grandes divulgações inéditas. Né? Sim. O significativo mesmo para a política, para a vida das pessoas, é o que faz a pessoa que vai tomar uma decisão, elaborar uma política pública, escolher uma prioridade de atendimento ali, de qualquer que seja a política, quanto que ela está levando em consideração esses dados como critério de escolha. Sim. Cobertura é curto, orçamento é escasso, a saúde está subfinanciada, temos muitas dificuldades orçamentárias, especialmente na configuração que temos hoje no Congresso. Então, temos um desafio orçamentário posto. Além disso, da gente precisar fazer uma articulação com o Legislativo também, sempre, para buscar condições de melhorar a atenção à população, a importância é que a gente use esses dados para, no dia a dia, nos pautar. Então, o lançamento, o evento, eles não terminam em si. E nesse nosso caso do observatório, um dos achados que a gente teve foi em relação à queda, coisa boa, coisa boa, começar feliz aqui, começar alto astral, né? Uma queda na extrema pobreza, muito importante. E entre mulheres, ela foi ainda melhor, que foi uma queda na extrema pobreza em 45,2%. Uau. É muita gente, né? São muitas pessoas, né, que saiu da extrema pobreza. Houve um aumento no rendimento médio entre mulheres de 9,6%. Um aumento para as mulheres no ensino superior de 19,2%. Diminuição de gravidez até 19 anos em 14%. Assim, imagina o impacto disso para a vida da pessoa. Depois que esse fato acontece, o que isso significa, não é? Sim. Só que, ao mesmo tempo, temos outras situações complexas que a gente também precisa falar sobre elas, que é para conseguir agir sobre elas. Então, queria entrar nesse aspecto que eu acho que tem muito a ver com a Associação Brasileira de Municípios, que é pensar a representação política das mulheres e das pessoas negras nesses Especialmente espaços. nesse momento de eleições, né? Exatamente. 2024, setembro. Para onde estão voltadas as nossas atenções, né? Que combate às desigualdades é possível para o futuro? Que ação a gente tem que fazer hoje, né? Então, nas últimas eleições municipais, apenas 12% foram eleitas mulheres para o Poder Executivo, sendo apenas 4% negras e uma única indígena. 4% desses 12%. Sim. Nossa. Então, fica um abismo muito grande, né? Considerando a composição da população brasileira e quem representa na política, né? Qual que é o lugar das mulheres. E quando as mulheres entram nos espaços da política, de que jeito que elas conseguem exercer seus mandatos de vereadoras, de prefeitas, de governadoras. Então, assim, é muito delicado, mas a gente precisa olhar para isso. Sim. Porque estamos falando também dessa população que sofre com outros tantos indicadores sociais, né? Claro. Então, assim, acho que pensar a representação política nesse ano,
falando com pessoas que têm interesse em pensar as cidades, a organização dos municípios é muito importante, né? E aí não só no executivo e no legislativo. Os números do judiciário também são muito ruins. E eles também são um poder na República, né? Não dá pra gente ignorar uma existência também sobre a sua composição. Né? Tudo isso que a gente está falando de desigualdade são injustiças. Então, pensar sobre a composição do judiciário também diz sobre promoção da justiça para a população, né? E o olhar que se tem sobre o que é a justiça, né? E como ela, a quais populações ela deve atender e como, né? Então, isso. Então, para encerrar, assim, o número do judiciário é o seguinte: temos hoje 1/5 de representação de mulheres do que seria o ideal pensando a composição da população brasileira. Nossa. É muito distante. Às vezes a gente só fala de prefeitas e vereadoras, né? Mas é isso, assim, queria falar um pouco desse geral do estudo, né? Do pacto. E que a gente pense também, quando a gente tem as mulheres nesses espaços de representação política, a que custo elas estão nesses lugares, né? Os tipos de violências que elas também estão sofrendo o tempo todo. Quanto dos seus mandatos ficam tomados para ficar se defendendo, para lidar com a ameaça, que são violências, né? Sim, com espaços masculinos que muitas vezes fecham a escuta e fecham a possibilidade de tomada de decisão, mesmo num cargo muito alto, né? Mas existem mecanismos institucionais da desigualdade de gênero que vão cerceando, né, as possibilidades do fazer político das mulheres, e isso é um dos fatores que impede as mulheres de buscarem, né, essas posições ou de chegarem a ser eleitas, né, além, lógico, de todas as dimensões da interseccionalidade de gênero e raça, né, e como ela reverbera na decisão política. Obrigada, Aline, muito importante te escutar. Vou agora, então, passar a palavra para o Uri Paz, coordenador institucional do AfroSebrap, que fez uma análise desses dados do relatório. E também vamos deixar na descrição do vídeo o acesso ao relatório para quem tiver interesse de acessar esses dados e materializar a ação a partir da produção desses dados, né? Então, que eles possam, que a observação dessa realidade triste que existe no Brasil possa também trazer propósito para aqueles e aquelas que podem agir de alguma forma na construção de políticas públicas, nos próximos prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras que vão ser eleitos na eleição de 2024, que a construção de dados a partir de um observatório tão importante possa também servir para embasar a ação efetiva para a transformação dessa realidade que nos incomoda, né? Que é tão dura e injusta. Então, por favor, Uri, é uma alegria te ter aqui. Obrigada. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com você, Yara, Aline, do Pacto Nacional pelas Desigualdades, contra as desigualdades, né? Eu sou coordenador institucional do AfroSebrap. O AfroSebrap é um núcleo que foi criado pela professora Márcia Lima. Hoje ela é secretária de Ações Afirmativas e Combate ao Racismo do Ministério da Igualdade Racial. Nós já estamos aí há 5 anos produzindo pesquisas sobre as desigualdades raciais no país, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo, trabalhando com memória negra, com população quilombola e outros temas. Então, eu recebi com muita honra o convite, né, para que o AfroSebrap analisasse esses dados, fizesse parte do pacto, e eu gostaria de destacar alguns pontos, aproveitando aqui essa plataforma que fala direto com o município, porque o município é a porta de entrada das demandas por políticas e também é a ponta onde a política pública será aplicada, principalmente para a redução das desigualdades raciais que a gente enfrenta. Então, eu acho que primeiramente, é importante destacar como, desde 2016, com o golpe da Dilma Rousseff, as políticas de igualdade racial sofreram um desmonte gigantesco. Então, a gente já vinha
desde o governo Fernando Henrique Cardoso, aumentando cada vez mais o reconhecimento estatal de que a população negra precisava de políticas públicas específicas para enfrentar as desigualdades. Os governos Lula inauguraram as políticas públicas mais específicas e focadas, fora do reconhecimento, mas com o golpe, com o governo Temer e logo depois com o Bolsonaro, não só as políticas raciais, mas as políticas de gênero também foram totalmente atropeladas. Então, nesses 2 anos de governo Lula, a gente teve o primeiro desafio de reestabelecer os programas que já estavam em curso, né? Então eu enxergo esse momento que a gente está vivendo democrático como uma janela de oportunidades para transformar essas políticas públicas de igualdade racial que estão vinculadas a governo como políticas públicas estatais, ou seja, a gente precisa desenvolver legislações que mantenham essas políticas públicas operando independente de governos. Então, o meu foco aqui hoje não é tanto abordar as desigualdades raciais, porque eu acredito que a maior parte da população já entende como a população negra é a que menos acessa trabalhos com maior qualidade, com maior segurança, como o CLT. A Aline já destacou aqui muito bem, a população negra vive quase 20 anos a menos que a população branca. E o que as nossas pesquisas apontam é que quando a população negra, principalmente homens negros, não são assassinados em sua juventude, eles morrem mais cedo quando comparados aos homens brancos, porque eles estão expostos a uma desigualdade de longa duração. O que a gente vê nos nossos estudos é que essas desigualdades começam na primeira infância. As crianças negras, de acordo com as nossas pesquisas, acessam creches com piores qualidades e com maior lotação por turma do que as crianças brancas. Quando a gente avança para a juventude, é a juventude negra que mais é morta pela violência social, seja ela do tráfico ou da polícia. Então, são uma série de desigualdades na saúde. A população negra tem mais dificuldade para acessar tratamentos básicos como diabetes, como hipertensão, e isso se dá não só pelo racismo, como se a pessoa estivesse sendo discriminada, né? Eu não vou dar o remédio porque você é negro. Não, mas a discriminação ela ocorre quando a UBS está a 10 quilômetros de distância da casa dessa pessoa, porque esses aparelhos públicos não costumam estar nas periferias, então é aí que a discriminação está operando. Então, eu quero destacar aqui uma política pública que foi lançada há pouco tempo, uma política pública interministerial, intersetorial, que é o Plano Juventude Negra Viva. Esse plano, se aplicado de acordo com o plano inicial do Ministério da Igualdade Racial, em parceria com os outros ministérios, ele terá a possibilidade de impactar não só a redução da letalidade policial, como também aumentar a expectativa de vida dos jovens negros. Então, eu acho que é uma plataforma interessantíssima estar aqui na Associação Brasileira de Municípios, porque grande parte dessas políticas demandam o comprometimento dos municípios, dos estados e da federação, porque é no município que os jovens negros estão sofrendo, é nos municípios em que os jovens negros não acessam a saúde como deveriam. Então, eu acho que é importante que os municípios estabeleçam fóruns permanentes de monitoramento e diálogo com a sociedade civil continuamente a implementação do Plano Juventude Negra Viva. A gente já teve resultados muito positivos de municípios aderindo ao SINAPIR, ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e é importante que sejam criados fóruns para possibilitar a participação da sociedade civil no acompanhamento da implementação do plano. Além disso, um outro ponto muito importante do Plano Juventude Negra Viva é a importância de desburocratizar os editais voltados para as culturas periféricas e sua municipalização, garantindo a capacitação da juventude negra. Então, você trouxe aqui um exemplo muito interessante do papel da ABM em
possibilitar a aplicação de determinados municípios em editais. A gente sabe qual é a dificuldade que os municípios hoje, que têm menos recursos, têm de entrar na gramática do edital do governo federal para receber recursos. Então, acho que é até interessante o quanto que a ABM fornece esse suporte para que os municípios possam se inscrever e, claro, depois que os municípios receberem esses recursos, que tentem desburocratizar o acesso a esse recurso, principalmente para populações periféricas. É também muito importante que as prefeituras tentem, no máximo de suas capacidades, instituir equipes especializadas com apoio à formalização de suporte para a posse dos territórios pelo uso capião. Nós temos diversas populações que hoje já moram há anos em determinados territórios, que já têm direito ao uso capião, já não tem mais ninguém demandando direito por aquela terra, e a prefeitura pode ser um incrível aliado na concessão dessas terras. E um último ponto municipal que eu gostaria de destacar é a importância de descentralizar equipamentos públicos como as UBSs, as creches, as escolas e outros serviços essenciais nas regiões periféricas e rurais. Então, esse é um plano que o município pode fazer muito. Muitas dessas políticas ou não têm custo, ou tem um custo muito baixo de implementação, mas que tem uma capacidade de impacto muito grande. Estabelecimento de fóruns, por exemplo, é uma política pública de baixíssimo custo para a prefeitura. Provavelmente é ceder espaços para que sejam ouvidos nas câmaras municipais, né? A gente tem o movimento negro brasileiro, é um dos maiores movimentos do Brasil, ele tem embrenhamento em diversos, milhares de municípios brasileiros, então é um movimento que, se abrir as portas, a gente vai entrar e a gente vai fazer parte da política junto. Muito obrigada, Uri. Isso que você traz por um exemplo, né? Dentro do escopo da CT3, a gente trabalha pela ampliação da adesão de municípios ao Sinapir. Sim. Que é um sistema antigo com baixíssima adesão. Exato. O que também é um reflexo do racismo estrutural do Brasil, né? E de uma dimensão que a gente abordou hoje no evento, que é essa da pactuação interfederativa, né? Que envolve os processos de escuta, que eu acho que é algo que a gente precisa pautar, porque a construção de uma política, quando ela é feita a partir da escuta às populações que habitam o território, né? Como você disse, é no território, é na cidade que acontece o genocídio da juventude negra, e isso é uma dimensão do cotidiano que muitas vezes o tomador de decisão, o formulador da política pública, não toma o tempo de escutar quem vive, né? Sim. E por isso se constituem políticas públicas que são ou ineficazes, ou têm baixa adesão, por parte de uma prefeitura, por parte de uma... E muitas vezes os mecanismos de ampliação dessa escuta são simples para o município, mas podem gerar impactos, né? A escuta gera um impacto muito profundo para a construção de qualquer política, para o sucesso de qualquer plano de ação, né? Então, inclusive porque quando uma pessoa é escutada, ela se sente também parte responsável dessa implementação, né? Exatamente. Então, se existe pactuação interfederativa e se existe escuta à sociedade civil, é uma chave para que os atores mais importantes da implementação de uma política estejam engajados na sua implementação efetiva, né? Exatamente. E também sensibilizados e mobilizados pela vontade de justiça, né? Porque fechar os olhos para a injustiça que acontece é também uma ferramenta de perpetuação das desigualdades, né? Exatamente. Por isso também é tão importante o lançamento de dados como no Observatório e que seja pautada a escuta interfederativa e a construção de políticas a partir da escuta, e também a ampliação de adesão de programas federais que já estão lançados, mas que muitas vezes ficam no papel. Exato. Né? Como muitas vezes ficou o Sinapir deixado de lado, e agora existe um esforço conjunto da CT3 com as suas entidades que acompanham para ampliar essa adesão. Exato. E nos diversos níveis que existem de adesão ao Sinapir, né? Mas o nível 1 de adesão é super simples, não é uma coisa que envolve uma ação muito complexa e pode gerar um impacto positivo muito grande, né? Para a vida cotidiana, que é o propósito, né, que nos move. Todos os observatórios, a ação, o pacto,
as reuniões que a gente desenvolve são guiadas pelo propósito de transformar a vida de cada uma dessas pessoas que estão vivendo e sendo atravessadas pelas desigualdades interseccionais, né? Então, tem em mente também quais são os propósitos que nos levam na hora de agir, né? Para além do ego institucional ou das tantas barreiras que se colocam, né? Também das próprias desigualdades estruturais para que uma ação seja efetiva, né? Então, eu acho que o propósito também é uma parte importante, além da escuta. Se pudesse destacar. Vocês gostariam de fazer mais alguma fala? Aline, te convido também, se você também quiser fazer um fechamento, para a gente poder encerrar o podcast de hoje. Eu fico pensando assim, quem elabora a política pública, quem convoca uma reunião, um fórum, quem prepara o microfone, organiza as cadeiras em fileira, faz uma roda, enfim. São as pessoas que trabalham também, que são trabalhadores que estão a serviço desse interesse público. São servidores de carreira ou são servidores em cargos de comissão. Mas, estando nesse espaço, é uma responsabilidade comum, certo? E aí, a gente tem no Brasil a maior massa de servidores públicos é de servidores municipais. Muito mais do que estaduais e muito mais do que do governo federal. Então, acho que quando a gente pensa em formulação das políticas públicas, que tem que olhar os dados, que tem que se atualizar nesse sentido de buscar os relatórios mais próximos da data que a gente está, né, para conseguir entender a realidade, é pensar também na continuidade disso. Então, nessa reunião que você chamou, que tem um baixo custo, que você chama pessoas representativas da comunidade, lideranças políticas, que tem compromisso com aquele território, o que você faz com essa escuta depois disso, né? E junto com os dados e junto com a escuta das pessoas. Precisa ter um acompanhamento dali para frente. É igual raciocínio sobre os dados. A gente faz um lançamento, publica, faz um evento. O que a gente vai fazer depois disso é a parte mais importante. Sim. Porque também a gente fica com a responsabilidade de não iludir as pessoas depois de ter um momento de escuta e de troca, para que aquilo não se encerre ali. Então, esse segundo momento é muito importante. A gente depende, no bom sentido, assim, de precisarmos dessa continuidade com essas pessoas que são trabalhadoras, que estão ali no exercício do seu ofício, para dar continuidade a tudo isso, para dar sentido, né? E é no lugar que essas desigualdades estão acontecendo. As pessoas moram nas cidades, né? Elas vivem num bairro, elas estão com um teto ou não em algum lugar que tem uma política de assistência social, de saúde, de educação, enfim, várias, que é o jeito mais próximo da gente estar de quem está nos piores indicadores. Sim. Então, assim, é uma carga grande, eu sei também, para quem, muitos municípios com pouco recurso, mas que ao mesmo tempo tem a oportunidade de, com algum direcionamento, assim, no momento que você vai definir uma política sobre um assunto, buscar ter esse olhar sobre as desigualdades naquele assunto. Se é sobre creche, como é que está a desigualdade entre crianças brancas, crianças negras, meninos e meninas, para aquele contexto, né? Então, isso aplicado a qualquer realidade de produção de política pública. Sim. Acho que esse é um passo, assim, concreto do que a gente faz com os diagnósticos, com as análises, né? Tentar trazer para esse seu cotidiano, para a sua realidade, da militância, do sindicato, da prefeitura, da Câmara Municipal, como que a gente consegue incidir, né, objetivamente. Exato, eu concordo totalmente com você, Aline. Eu acho que eu sou um otimista por natureza, então eu quero crer que os mais de 5.500 prefeitos e prefeitas desse país têm o objetivo de melhorar a vida da sua população, independente do campo político em que ele esteja. É claro que as alternativas que cada um vai tomar diz muito sobre o campo político que ele está inserido, mas o mais interessante é perceber como as políticas municipais elas não costumam seguir o mesmo raciocínio político de seus partidos aqui no Congresso, né? Então a gente tem prefeitos que podem estar associados a partidos que hoje são de oposição ao governo Lula, mas que a ação no território e no município é completamente de acordo com os principais objetivos do governo Lula, que é reduzir a desigualdade. Se a gente pudesse resumir em uma ação o que é o governo Lula, é a redução de desigualdades. E a redução de desigualdades, ela é uma pauta
que ela, no limite, é capitalista. Porque a desigualdade, ela impede o desenvolvimento econômico. Em uma das atividades que a gente teve aqui com o Pacto Nacional de Combate às Desigualdades, uma autoridade pública nos lembrou que no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos taxou em quase 70% a fortuna dos grandes milionários. E eu tô falando aqui, gente, não é de pessoas que têm 20 milhões, mas são pessoas que têm 300, 400, ou então 1 bilhão de reais, né? Então, eu gostaria de encerrar, assim, essa participação no podcast da ABM, destacando a necessidade de avançarmos no debate sobre taxação, porque todas essas políticas, todas essas desigualdades que a gente está falando aqui, a maior parte delas serão tratadas com dinheiro, com investimento de recursos públicos, e a gente já está chegando no limite da nossa tributação no consumo, no limite da nossa tributação dos mais pobres. A gente não pode mais tirar dinheiro dos mais pobres, então é importante sim avançarmos cada vez mais na taxação das grandes riquezas, né? As riquezas assim que ultrapassam qualquer limite de humanidade mesmo, né? Porque a concentração significa que outra pessoa está deixando de receber aquele dinheiro. E o último destaque, né? O relatório anual deste ano, ele traz o destaque de que as pessoas mais ricas do país recebem de volta o dinheiro por meio do imposto de renda com os gastos em saúde, né? Então, as pessoas que declaram imposto de renda e têm gastos com saúde particular, por não utilizarem os serviços públicos, elas recebem de volta uma parte dos impostos. Tecnicamente é porque a pessoa não utilizou o serviço ao qual ela pagou. E esse volume de recursos é quase o orçamento do SUS, né? Que vai todos os anos para as pessoas mais ricas, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, avançar nas políticas públicas, no reconhecimento, nas políticas públicas de intervenção direta, como a redução da letalidade policial, mas a gente precisa avançar com o orçamento e com um debate de taxação urgentemente. Com certeza, Uri. Acho que essa é uma ótima forma de fechar. A justiça tributária, fiscal, econômica e principalmente a priorização das pautas, né? É uma decisão política que precisa ser feita com base nos dados e com base no propósito de superar as desigualdades do nosso país. Queria agradecer a todas e todos por acompanharem o debate até aqui e agradecer mais uma vez a Aline e ao Uri pela presença. Obrigada. E estamos de volta no próximo Diálogos Federativos. Obrigada.